Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. Hoje nós estamos tendo como convidado Daniel Jaquer-Rios, que é economista e trabalha com políticas e migratórias. João, que você queria, no outro bloco, você queria fazer uma pergunta a ele? Não, eu ia abordar um assunto que é interessante, que eu acho bacana. Uma das figuras que se destacou na vinda dos suíços para Friburgo, né, na primeira leva de suíços, né, era o professor Bonaventure Bardi. Um professor, ele tinha se aperfeiçoado lá na Europa no famoso método Lancaster, que é o método de ensino de auxílio mútuo, ou seja, os próprios alunos fazem uma interação e um ajuda o outro. E esse professor Bonaventure Bardi, assim que ele chegou em Friburgo, Daniel, ele conseguiu reunir até numa solenidade lá no Chateau 200 alunos, sabe, Janaína? Ele já tinha, nesse primeiro momento, aqui na cidade, 200 alunos que participaram desse método de ensino mútuo, para que pudesse desenvolver não só os que estavam aqui, como também os que vieram da Suíça, certo? Então, eu achei muito interessante, né, esse professor, e ele se destacou muito. Eu vou até aproveitar, Janaína, porque em algum tempo atrás, ainda no governo do ex-prefeito Heródoto Bento de Mello, foi dado ao nome a uma escola lá em Estuqui, na entrada ali próximo ao Empório do Dengo, no quilômetro 9 da Muri Lumiar, tinha uma escola que foi dado o nome desse professor suíço, Bonaventure Bardi. E essa escola agora, Janaína, ela teve que ser paralisada, não sei por que motivos. E eu gostaria até de deixar um recado para o nosso ilustre secretário de Educação, para que, caso essa escola não seja reaberta, que fosse mantido o nome desse professor, que foi o primeiro professor na cidade a dar essa, né? Então é justo que se homenageie, né, esse professor Bardi. Agora, Daniel, a gente não pode deixar de falar do Antoine Creton, né? Okay. Ele tem um episódio interessante, né? Que foi um suíço que foi para a região da bacia das cabeceiras do Rio Macaé de Cima, e ali ele encontra um quilombo. Como é que foi essa história? Ele era valesano. Não era valesano, mas era de Martigny, a minha cidade natal. Pois é, do Cantão do Valé. É mesmo, mas é minha cidade. Então, era de Martigny, então a gente chegou mais perto. E ainda tem família Creton lá, então é uma coisa quase de família. Era um pai de família, não era um jovem. Era o pai de outro Antoine e da Françoise, que tinha casado com Sardenberg e que nessa época era ama de leite, ao parecer, na corte. E o Sardenberg, o marido, tinha um emprego assim na biblioteca do rei, alguma coisa assim. Então, o pai Antoine com o filho dele, acho, e pode ser o genro, mas não conheço muito bem a história. Se você foi a procurar terras aí, e se fala numa carta que ele mandou para o irmão dele na Suíça, que ele encontrou um quilombo. Ele usa o termo quilombo? Não. Em francês, não. Que ele fala de escravos fugidos. Escravos fugidos. Que tinham desmatado uma região, plantado feijão, tinham uma comunidade estabelecida. E como ele teve problema com eles, que tinham defendido o território deles com fossa, geno de pique e coisas assim, ele chamou o exército. E levou, ao parecer, o exército até o quilombo. Então Depois, ele descobriu esse quilombo. Ao parecer, mas não sei se é verdade se ele descobriu. É o fato que, enfim, ele falou a seu irmão, na carta, que foi muito mal o que o exército fez com os quilombeiros, mas não falou sem dar mais detalhes. E falou ao irmão que por ter ajudado,
teve direito a ficar com as terras desbravadas dos quilombeiros. Imagino, deve ter matado. Agora, não acho bem ou mal. Na época, acho que as condições dos migrantes eram muito ruins e fizeram de tudo para sobreviver. Era uma migração planificada, desejada e toda, e financiada, mas ao fim, as condições dos migrantes eram difíceis. Eles fizeram de tudo. E, a verdade, se vemos os descendentes hoje e o que fizeram dessa parte do país, como fizeram crescer a economia do café, como fizeram recuar a fronteira das terras cultivadas até Espírito Santo. E, bueno, para mim foi um sucesso, um êxito. E se fala muito pouco do sucesso depois. Se fala muito dos primeiros anos, de dificuldades, de mortes e de falhanças. Mas, na verdade, as famílias sobreviveram e vocês aqui são a prova de que saíram bem. O Juca, né? Ver a prosperidade do Juca, né? Uma prova, prova de que prosperaram. Você né? me falou de Família Tinguely, Jacu, né? Nossas famílias, graças a Deus, né? Felizmente se desenvolveram, aproveitaram, né? Mas isso eu atribuo muito em parte porque o recorte temporal do livro do Martin Nicolan é até 1821, quer dizer, então ele fecha ali naquela situação difícil de uma não colheita e tal. Então ele termina o livro ali. Então fica aquela história assim negativa, mas realmente se a gente for, e principalmente se a gente sair de Friburgo, né? Porque os suíços que enriqueceram foram para a região, os que foram para Cantagalo realmente foram os que enriqueceram. Você vê a família Luther Barlen, Gruber, os Monerá, né? E os Vermelinger, todos eles, muitos, quase também. Todos. Ertal já é alemão. Alemão. Mas esses todos... Todos prosperaram nessa região. Depois da inauguração, que é fundamental, a inauguração da estrada de ferro, né, Janaína, na nossa região, em que pôde exportar, né, a produção de todo esse centro-norte fluminense, Cantagalo, Cordeiro, Bom Jardim, Duas Barras, Sumidouro, a exportação e o crescimento da produção de café na região foi fundamental para que todos pudessem, né, dali partir, né, os familiares, né, a maioria foi para o Rio de Janeiro estudar, cresceu e voltaram, né, Janaína? Agora é interessante, Daniel, que você falou que a filha do Antoine Creton foi ama de leite de Dom Pedro II. Né? Assim se fala. Tem uma controvérsia aí. Eu até anotei aqui, porque o Pedro Cury fala de uma tal de Doline Belé. E um historiador, José Murilo de Carvalho, fala em Maria Catarina Equé. Né? Mas todo mundo quer dizer que foi ama de leite de Dom Pedro II, né? Vamos ver. Primeiro, ele teve muitos filhos. Segundo, a corte tinha muitas mais. Então, a demanda para ama de leite não era somente para o Dom Pedro II. O Dom Pedro II, era para toda a corte. E a corte eram 60.000 pessoas em total, os que chegaram do Portugal. O filho perdeu dois filhos, né, Janaína? Além disso... Fora os bastardos também, né? Também. Ok. Pode ser uma história para a próxima vez. Tem espaço para muita colônia suíça aí, né? Agora, é bom saber que entre os suíços que chegaram aqui, os jovens não tiveram muitas opções. E muitas mulheres foram para trabalhar na corte e tinham a vantagem única de ser brancas e pobres. E de querer trabalhar. Quem era pobre no Brasil nessa época não era branca, se se pode dizer. Segundo, os jovens desempregados também se foram para a companhia dos estrangeiros, no Rio de Janeiro. Muitos delas ficaram a esperar em Nova Friburgo os pais mais filhos jovens. Depois de perder a confiança de que as condições em Nova Friburgo se melhorem, se foram todas as famílias para a Pena, para Cantagalo, para São Sebastião do Paraíba, para São Fidélis, para... Bueno, tem, além disso, famílias que se foram diretamente para o estuário ao fim do Paraíba, que é como essa cidade, região lá, Campos,
Tem famílias que já em 1830 estão em Campos. Ô, Daniel, oficialmente vieram 682 suíços, oficialmente. Desses, 946 eram homens e 736 eram mulheres. Então, eu não sei se na travessia faleceram mais as mulheres do que os homens. Mas, quer dizer, nós precisávamos de mais mulheres, né? Na época, né? Foi a sorte das mulheres, porque o mercado matrimonial era um seller's market. As mulheres, por ser mais escassas, tiveram mais opções para se casar e então puderam eleger melhor as melhores candidatas. Com certeza. Não, foi a sorte delas. Mas sim, morreram mais, porque as mulheres, especialmente com bebês pequenos, morreram muito nessas naves. Né? Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo e depois a gente retorna com o último bloco, com uma conversa deliciosa aqui com Daniel Jaquerios.